Sejam bem-vindos nessa live. Hoje é dia 31 de janeiro de 2021 e nós vamos falar aqui sobre 3 perguntas que mudarão a sua vida para sempre. Então você que está chegando nessa live, sejam bem-vindos. Tivemos um problema técnico aqui e tivemos um atraso, mas vamos lá, vamos iniciar essa live de hoje. Deixa eu pegar aqui os versículos enquanto vocês encaminham essa live para o pessoal aí, por gentileza. Vamos lá então? Encaminha aí para o pessoal. Vamos chegando aí, tivemos problemas técnicos aqui. Encaminha a live, vamos fazer aí. Pega aí o aviãozinho e envia para o pessoal aí. Vai ficar meio chacoalhando o celular porque tá meio, como se diz, aqui tá meio que tudo adaptado. Vamos lá então. Vamos chegando aí. Vamos entrando na live. Vamos lá. Vão entrando aí. É isso aí. Então vamos enviando aí, pessoal. Vocês estão chegando aí. Encaminhar a live aí. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui o celular. Tá tudo meio adaptado aqui. Tivemos um problema técnico, tivemos um atraso aí, tá? E já coloquei até uma música mais de vibe aqui hoje, mais lenta, porque esse contratempo aí me deixou um pouquinho estressado. Mas vamos lá. Prometo que vou dar o melhor aqui para vocês, tá bom? Então o tema de hoje é 3 perguntas que mudarão a sua vida. Olha, se chacoalhar o celular aí, vocês nem têm ideia como isso daqui está, tá? Quebrou o suporte aqui do ring light aqui, e então nós vamos fazer aqui da forma que nós podemos. Acabei colocando aqui um encaixe, mas está tudo certo. Vamos lá. 3 perguntas que mudarão a sua vida. 3 perguntas que mudarão a sua vida. E dentro dos segredos milenares da mente trilionária de Salomão, claramente que nós não poderíamos sair fora desse contexto de Salomão. E também, hoje não é uma palavra tão histórica, né? Hoje não é uma palavra igual nós vimos ali de Reis. Hoje é uma palavra um pouco mais ajustada, um pouco mais objetiva, mas nós não vamos sair da sabedoria de Salomão, nós não vamos sair do contexto de Salomão. Então hoje, nós estávamos lá em Reis, hoje nós vamos lá para Provérbios, e eu gosto muito de Provérbios particularmente, porque é um livro de muita sabedoria. Provérbios, Eclesiastes, fala muito sobre a vida, sabe? E eu amo aquilo ali, são conselhos práticos, são conselhos sobre família, são conselhos sobre negócios, sobre seres humanos, enfim, ali é muito, muito incrível. Então, dentro desse contexto de Provérbios, você vai aprender 3 perguntas que vão destravar a sua vida, vão destravar o seu futuro. Então, 3 perguntas que mudarão a sua vida. Então, vamos lá. Quais são as perguntas? Antes de eu falar aqui quais são as perguntas, eu quero ler o texto de Provérbios, tá bom? E esses dias atrás aí, fizeram a pergunta de como ser menos prolixo. Isso daqui ajuda muito, tá bom? Prolixo são pessoas que costumam dar muita volta para chegar num assunto. Então conta toda uma história para poder chegar e falar o que precisa. Então essas 3 perguntas vão ajustar isso. Essas 3 perguntas, se você encaixar num plano de negócio, você descobre tudo que você precisa descobrir. Como assim, Daniel? São 3 perguntas que, se você aplicar isso no seu casamento, o teu casamento vai mudar da água para o vinho, como diz a palavra, o primeiro milagre de Jesus ali. Se você pegar essas 3 perguntas e colocar isso na missão de vida, no propósito de vida, você vai se surpreender. Enfim, são 3 perguntas incríveis, tá bom, gente? Então vamos lá. Eu quero fazer a primeira leitura dessa manhã. Na verdade, são 3 versículos que se encaixam dentro dessas 3 perguntas, tá bom? Então, Provérbios, eu vou fazer pela NTLH.
tá bom, gente? NTLH. Se eu estiver mexendo aqui, estiver chacoalhando a tela, você já sabe que tá aparecendo aqui uma gambiarra, tá bom? Então vamos lá, deixa eu baixar um pouquinho o som aqui, acho que deve estar um pouco alto para vocês. Vamos lá, Provérbios 5:21, tá? Provérbios 5:21, que fala assim, ó. Deus sabe, preste bem atenção nisso, Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz, tá bom? Olha que incrível isso, Provérbios 5:21. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Esse é o primeiro verso dessa manhã. Estou feliz por todos vocês que estão chegando aí, que estão aqui. Quem vai chegando, encaminha a live para os seus contatos, para os seus amigos, tá bom? E chega curtindo, tá bom? Pega o dedinho aí no coraçãozinho e segura apertado aí que você vai ver. Vamos lá. Segundo versículo, que nós vamos encaixar, eu vou fazer a leitura dos 3 versículos, depois nós vamos entrar nas 3 perguntas, ok? Depois nós vamos para Provérbios 14:8, que fala assim, ó. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? Olha que incrível isso. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? Salomão e suas perguntas. Então, por isso que eu falei perguntas aqui, é muito importante. As perguntas abrem o raciocínio, abrem a consciência, abrem a espiritualidade. A pergunta, normalmente Jesus sempre vinha com perguntas. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Você sabe o que você faz? Você tem consciência disso, tá? Então, você sabe o que você faz, por que você faz, ok? Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Olha que incrível isso daqui. Não tem gente que fala assim, ó, eu sei o que eu faço, consciência. Quando a pessoa não tem consciência, ela pensa que sabe o que faz. E a Bíblia vem e chama ela do quê? De pessoa sem juízo. É o tolo, tá bom? Então isso daí foi em Provérbios 14:8. Agora, Provérbios 31:31. Deem a ela o que merece por tudo que faz e que seja elogiada por todos. Ó, preste bem atenção. Aquilo que você faz, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, você é elogiado por isso ou não? A Bíblia fala, eu estava lendo isso no contexto, mas acabei não separando. Uma pessoa que executa bem o seu trabalho, com sabedoria, com excelência, a Bíblia fala que ele será colocado na mesa de reis. Então isso é muito incrível, tá? Então, diante desses 3 versos aqui de Provérbios, eu quero agora fazer as 3 perguntas para você, tá bom? Deixa eu tentar mexer o mínimo possível a mesa aqui. Vamos lá. Então, anote essas 3 perguntas que mudarão a sua vida para sempre, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta: o que? Segundo, por que? E o terceiro, como? Me explica melhor, Daniel. O que, por que e como? Alguém digita nos comentários aí essas 3 perguntas que eu vou fixar o seu comentário aqui. O que, por que e como? Aplique em qualquer dificuldade que você está tendo isso agora. Tanto para se comunicar, como para receber a comunicação. Tanto para entrar num plano de negócio, como para sair de um plano de negócio. O que é a causa? O que é isso? Por exemplo, o que você faz? O que você não gostou? Por exemplo, o que você não aceitou? Tá entendendo isso daí? Segundo, por quê? É um motivo. Tá bom? É um motivo. Vamos lá. Coloquem as 3 perguntas juntas, tá, gente? Tem que ser junto aí, tá bom? Coloque as 3 perguntas. Que aí eu fixo isso. Aí, ó. Exactly. Fixar comentário. Fixou. Primeiro que mandou aí, fixou. Vamos lá. Ó. O que, por que, como? Segundo, por que? É o motivo daquilo ali. Então, por que você faz o que você faz? Por que a pessoa faz o que ela faz? Tá entendendo? Por que ela quer fazer o que ela está fazendo? Por que você não gostou? Por que você não aceitou? Então, tanto de forma positiva como negativa. E terceiro, como? Como é a forma como você executa algo, age. Então, como você faz isso? Como você resolve isso? Tá entendendo? O como é o plano de ação já. O como é assim, ó, já entendi o que, o porquê e agora eu faço. Pegaram a chave aí? Então vamos lá, ó. Como?
é como se você chegasse para a pessoa e falasse assim, dê a solução. Ou o como seria a solução, sugira a solução. Então, pegar a chave aqui, primeiro, o que? A causa. O que te aborrece? O que te impulsiona? Qual que é a mola propulsora que te impulsiona? O que você gosta de fazer? O que você não gosta de fazer? O que teu coração queima? O que teu coração não queima? Pega isso na missão de vida. Pega isso para ajudar pessoas. Pega isso para transformar vidas. Então, o que? O que é a causa? Se você começar a fazer perguntas para uma pessoa, você vai tentar entender o que é a causa. Mas quando você fala assim, olha, o que é que você faz? Pronto. Aí depois você vem com a pergunta, por que você faz isso? É o motivo que ela faz aquilo. Então, por que você faz isso daí? Pode ser positivo ou pode ser negativo? Por que você faz o que você faz? Por que você não entende o que você está fazendo? Ou por que essa pessoa entende tanto do que ela faz? Tá entendendo? Por isso que nós separamos aqueles versos ali de Provérbios. E terceiro, como? Como você faz? Aí chama-se a forma, mas também, anote isso daí, habilidade. Habilidade como você lidar com a situação, com a circunstância. Tá, agora vamos pegar isso daí e vamos pegar e aplicar isso no contexto de Jesus. Tá bom? Então o que Jesus, o que, por que e como? Qual que era o plano maioral de Jesus? Deus vem lá em Isaías, fala assim, olha, enviarei o meu filho, que pelas suas pisaduras serão sarados. E aí chega em Mateus, Jesus nasce, em Mateus 1:21, vem ali o porquê que ele nasce. Tá? Vem ali o porquê que ele nasce. Mateus 1:21 fala assim, que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Tá entendendo isso? Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Então esse é o motivo de Jesus estar na terra. Então Jesus nasce, vive e morre. Tá entendendo? Simples assim, simples. Então, o que, por que e como? Aí é o seguinte, Jesus vem e fala assim, tá bom, eu sou o próprio Filho de Deus, mas eu não consigo fazer tudo isso sozinho. O que eu preciso fazer? Como eu preciso fazer? Eu preciso de pessoas para me ajudar. O como de Jesus estava ligado em chamar quem? Os 12 discípulos. Está entendendo isso? Jesus vai e começa a escolher e chamar os 12 discípulos. E o incrível é que cada um tinha uma qualidade, cada um tinha um defeito. Cada uma dessas pessoas tinham qualidades e defeitos. E essas pessoas, por exemplo, como Pedro, os demais, eles começaram a caminhar com Jesus e foram descobrindo a causa que eles estavam nessa terra. O porquê estavam nessa terra. E eu falei isso daí, me lembrei agora aqui de algo que não estava nas anotações, mas Pedro, ele era uma pessoa muito... Como que eu posso explicar aqui? Pedro, ele tinha uma ansiedade, Pedro, ele era muito de fazer perguntas, Pedro, ele era 880, Pedro, ele era muito questionador. E naquele exato momento que Pedro começa com essas piras e paranoias aí, Jesus olha para ele e fala o porquê. Lembra do trocadilho? Lembra disso? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, glória a Deus. Naquele exato momento, Pedro descobre o porquê estava nessa terra. Tá entendendo? Quem passa isso para ele? Jesus. Até ali é a causa. O quê? O que eu posso fazer para agradar o mestre? O que eu estou fazendo ao lado do mestre? Né? O que eu estou fazendo servindo Jesus? Agora, quando você descobre o porquê você está servindo Jesus, gente, oh, aleluia, glória a Deus. Quando você descobre o porquê, destrava a sua vida. Por quê? Por quê? Porque você descobre a sua missão de vida, o seu propósito, para que você deixe o legado. E aí, quando você descobre o porquê, automaticamente vem o desejo da ação, vem o desejo do como. Tá entendendo? Por quê? Porque ele me deu a chave da igreja. Agora, como que eu vou fazer isso? E aí começou outro processo.
Então, na nossa vida, são 3 processos na presença de Deus. O que, por que e como. Está entendendo? O que? O que é Deus? O que é Jesus? Depois que você aceita Cristo e Ele te aceita no reino dele, que a gente fala, vamos aceitar Jesus, mas a verdade é Ele que nos aceita, é que nós usamos uma linguagem muito simplista. Beleza. Quando você começa a servir a Deus, daqui a pouco você fala assim, por que eu estou servindo a Deus? E aí aumentou a consciência, daqui a pouco você fala assim, nossa, como eu devo servir a Deus? Já muda. Tá entendendo isso daí, gente? Isso é muito poderoso. Essa chave de hoje aqui são 3 perguntas que mudarão a sua vida. Aplica isso em qualquer área da sua vida. Qual área que você está passando dificuldade agora? Ah, financeira. Aplica. O quê? O que você não gosta? O que você está passando? Depois você começa, por que está passando isso? Como eu posso resolver isso? Você está entendendo? 3 perguntas básicas, que são tão básicas que você fala assim, gente, como que eu não pensei nisso antes? É o óbvio. O mais incrível, sabe? Aquilo que eu falei, acho que isso foi na última live. O mais incrível é que o óbvio muitas vezes está na ponta aqui do nariz, a gente não vê, não percebe. E é tão simples que muitas vezes você fica até com raiva de ser tão simples. Fala, não é possível que isso daqui é tão simples, mas que é tão transformador. É por isso que eu amo o Evangelho. É por isso que eu amo Jesus. É por isso que eu amo os conceitos de Salomão. E Salomão vem em Provérbios e dá um show. Salomão lança pergunta para tudo quanto é lado. Jesus, ele entra e começa a fazer perguntas. Então, o que, por quê e como? Aí Pedro fala, por quê? Agora é o seguinte, preste bem atenção. Como eu vou fazer isso? Como? E aí começa o processo. Então são 3 processos. E processos, lembram? Dói. Só que, quando é que destrava ali Pedro? Quando fala assim, agora eu sei o como fazer. E aí nós entramos no último capítulo de João, nos últimos versículos, onde Jesus aborda Pedro e faz 3 perguntas para Pedro. Vocês lembram das 3 perguntas? Pedro, tu me amas? E Pedro fala, eu te amo, Senhor. Então, veja bem, é o como. Jesus dá uma ação para ele. Pedro, tu me amas? Faz a pergunta. Ele, eu amo, Senhor. Então Jesus vem e traz esqueci a palavra técnica, mas tem a ver com rapport. Jesus vem e faz 3 perguntas. As 3 perguntas faz Pedro dizer sim, mas nas 3 perguntas faz Pedro refletir. Só que nas 3 perguntas Jesus dá um plano de ação, o como. Tá entendendo? E isso é muito poderoso. Ele vem, Pedro, tu me amas? Sim, apacenta as minhas ovelhas. Ação. Por quê? Porque Jesus já tinha falado para ele o porquê. Por quê? Porque eu estou te dando a chave da igreja, Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão contra você. Gente, presta atenção. Quem liberou essa palavra incrível de poder, de glória, foi Jesus sobre a vida de Pedro. Pedro, você vai andar, você vai caminhar na face da terra. Você vai andar pela face da terra. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Quem pegou a chave aí, gente? Tinha uma palavra de bênção sobre a vida de Pedro. O que? A causa foi lá quando Jesus veio e chamou ele. Pedro, larga essa pescaria aí e me siga. Só que Jesus mostrou o que? Através de uma pesca maravilhosa. Segundo, o porquê é? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra você. Porque você vai estar lavado, guardado, protegido, remido pelo meu sangue. E o como? Se você me ama, Pedro, vá, ação. Ação, tem poder quem age. Ação, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Aleluia, glória a Deus. Quem pegou a chave aí, gente? Quem pegou a chave? Se nós aplicarmos isso na vida de Salomão, é a mesma forma. A mesma forma. O que, por que, como? De todas as formas, Salomão precisava de sabedoria. Sabedoria. Então, o que, por que e como? Era a sabedoria que ele precisava. Ele era muito jovem, mas ele tinha um grande compromisso. Ei, preste bem atenção. Não importa a sua idade. Se Deus tem algo para realizar na sua vida, Ele vai te amadurecer. Não importa se você é um adolescente, se você é uma pessoa idosa.
Pega, Salomão era adolescente não, um jovem, vamos colocar um homem jovem, vamos dizer assim. E Deus deu um compromisso gigantesco para ele. Abraão e Sara já eram velhos de idade e Deus deu um filho para eles. Gente, eu estou arrepiado. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E não pergunta a opinião de ninguém. Se Ele também disser que não, não acontece. Não adianta você querer orar, pagar preço, jejuar, plantando bananeira de madrugada, de dia, de noite. Não adianta. Se Deus quer, vai acontecer. Se Deus não quiser, não vai acontecer. Por quê, Daniel? Agindo eu, quem impedirá? Quem pegou essa chave poderosa? Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus age, ninguém pode impedir. Quando Deus age, ninguém pode impedir o agir de Deus. Pode ter inveja, olho gordo, zóio de banha, como você queira chamar isso aí, zóio de secar lavoura, não sei como você chama isso aí. Nada impede o agir de Deus. Só que o seguinte, esse tipo de coisa, maldição sem causa não tem pouso. Ah, a pessoa está me amaldiçoando. Se não tem motivo, não pega. Mas, porém, entretanto, pode dar uns atrasos. O que é isso? Você se ocupar com coisa que não faz sentido. Então, não importa se a pessoa está lá, ah, vai dar errado. Nossa, eu quero isso daqui para mim. Inveja, maledicência. E o que a Bíblia fala? Ignora. Por isso que eu tenho falado aqui. Procure cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quando você cuida do que Deus colocou nas suas mãos, prospera. Por quê? Porque você para de cuidar da vida alheia. Eu não estou ofendendo ninguém, gente. Não estou ofendendo. Isso não é ofensa, gente. É você ter amor próprio. Você não pode amar o próximo e não amar a si mesmo. A si mesma, mulher. Então, olhe para dentro de si. São conselhos. Gente, nós não estamos... Por isso que eu coloquei, eu sempre falei, conselhos milenares. São palavras milenares, isso não foi escrito em 2020, 2019, são há milhares de anos atrás. E isso é tão atual quanto se fosse escrito hoje. Por quê? Porque sabedoria não tem data de validade. Está entendendo? Jesus não tem data de validade. Então aqui é o seguinte, nós estamos falando da vida. Nós não estamos falando, quando nós estamos falando de pessoas aqui, nós estamos falando de pessoas que superaram problemas. Está entendendo? Pega o apóstolo Paulo, aleluia. O que o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo fazia? Ele ia lá, exterminava cristãos, prendia cristãos e, vocês sabem a palavra, não posso ficar falando essa palavra aqui, mas eliminava cristãos. Até o que acontece? O que você faz? Por que você faz? Eu não sei por que eu faço isso. Sei lá, Paulo estava o quê? Perturbado? Antes de encontrar Jesus, né? Ele estava o quê? Perturbado? Com certeza. E por que ele fazia o que ele fazia? O motivo. Aí que está. Quando você está na presença de Deus, você sabe o motivo. Quando você não está na direção de Deus, as pessoas falam mal das outras, criticam a outra, e vai sempre procurar uma pessoa que serve a Deus. Por quê? Porque o diabo tem fúria daquela pessoa. Por que você está falando mal do pastor? Por que você está falando mal do missionário? Porque ele errou comigo, e daí? Você vai levar isso pro resto da vida? Você tem que perdoar, virar as costas e acabou. Então por que Paulo fazia isso? Ele não sabia o porquê, ele só queria fazer. Por quê? Estava perturbado. Você está entendendo a diferença? Agora pergunta para uma pessoa que serve a Deus, por que você faz o que você faz? Eu faço porque Deus me usa para transformar a vida. Isso não é orgulho, tá? Isso não é orgulho, é mérito. A glória é de Deus, o mérito é nosso. Está entendendo? E nós não temos que ter aqui uma falsa humildade. Olha, não, o mérito é seu. O processo, quem passou pelo processo foi você, o mérito é seu. Só que isso não é motivo de se orgulhar. Paulo disse, se eu tenho que se orgulhar de algo, é me orgulhar de servir a Deus. Pronto, acabou, a glória é de Deus. Agora, por que Paulo fazia o que fazia? Ele não sabia. Ele só fazia por quê? Porque o ódio dominava ele. O inimigo dominava ele. Então você pode muitas vezes estar indo para uma igreja com ódio do pastor. Você pode estar indo para a igreja com ódio do irmão. Você pode estar indo para a igreja com ódio de um parente. Você pode estar indo para a igreja com ódio de um amigo, do irmão em Cristo, seja quem for. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Eu não sei, eu só estou com isso. Então você tem que se libertar disso. Está entendendo? Glória a Deus por isso. Quem está vivo aí, dá glória a Deus. Como Paulo fazia isso? Exterminando. E ninguém tinha coragem de chegar no camarada. Eu estou usando vários exemplos aqui hoje, tá? Usamos exemplo de Salomão, de Jesus, de Pedro, agora de Paulo. Aí o que acontece? Paulo estava lá todo faceiro, vamos continuar essa obra. Só que Deus tinha um plano na vida dele. Só que nenhum ser humano na face da terra tinha coragem de se aproximar dele. O que aconteceu?
O próprio Jesus aparece para Paulo. E você sabe o que Jesus fala para ele? Paulo, ó, pega o arrepio aí. Paulo, por que você me persegue? Não é assim, Paulo, por que você está perseguindo os meus filhos? Não, Paulo, porque é o seguinte, mexeu com o escolhido, com a escolhida, mexeu com Deus, filho. Ah, lá vem o cara falando, não toquei nos meus ungidos. Para com essa palhaçada aí. Perdão da expressão que eu vou dizer aqui, mas não é isso. Escolhido é escolhido. Você quer tocar, o problema é teu. É você com Deus. Eu te digo assim, ó, não toque em escolhido nem escolhida de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Você quer viver bem na terra? Tenha eles como amigos, nunca como inimigos. Ah, não quero ser amigo. Então respeite. Respeite a unção, a autoridade que está sobre a vida daquela pessoa, você querendo ou não. Jesus aparece para Paulo e fala assim, por que você me persegue? Fala aí, Paulo, agora. Pronto, caiu de joelho e já ficou cego. Na hora, ó, preste atenção, não é assim, foi processo, não foi assim, ó, vap. Na hora. Você está entendendo? Quando Deus quer fazer, Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de ninguém se Ele não quiser. Se não tiver uma criatura entre bilhões e bilhões de pessoas na face da terra, Ele faz. Tá entendendo? Ele usa o contexto, Ele usa a natureza, Ele usa o que Ele quiser. Mas vai acontecer o que Deus está falando. Quem pegou a chave aí? Vai acontecer o que Deus prometeu na sua vida. Vai acontecer o que Ele prometeu na sua vida. Ponto final. Deus é homem para que minta, nem filho do mesmo para que se arrependa. Então Jesus já não chega assim o quê? Oi, Paulo, tudo bem? Como que você está? Você tomou café da manhã, Paulo? Não. Não, Jesus chegou arrepiando. As pessoas acham assim, nossa, Jesus era tão amoroso. Aleluia. Sim, mas também o amor de Jesus era violento. Paulo, por que tu me persegues? Se você responder essa pergunta, eu deixo você embora. Paulo cai de joelho e trava. E ali começa o processo na vida de Paulo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que eu fiquei cego? E agora, um homem tão incrível como era ele, tem que ir de mãos dadas para outra cidade com outro homem, porque ele não enxergava. Mas só que humilhação isso para Paulo? Jesus já chegou humilhando, sabe? No bom sentido da palavra. Entende? Trabalhando aqui dentro. Quando eu falo humilhando, não é expondo ele, não é isso daí. Mas é aqui dentro, ó, porque isso para ele era uma humilhação. E Jesus vem e pum, trabalha. E Paulo começa, o que é isso? O que está acontecendo? Que homem é esse? Por que isso está acontecendo comigo? E aí Paulo vai para uma cidade. Chega lá, Deus fala para Ananias, ó, vai lá, fala com ele, fala que eu estou curando ele. Ananias, espera lá. Mas esse é o Paulo lá que extermina cristãos? Ah, não vou lá. Não, Deus, usa outro aí. Só que o incrível é que Deus dá até o endereço para Ananias. Ei, presta atenção que eu vou te dizer aqui. Deuteronômio capítulo 28, a Bíblia fala assim, as bênçãos virão e te seguirão. Deus sabe teu endereço. Deus sabe onde você mora. Deus sabe onde você trabalha. Você não precisa ficar preocupado. Quando Deus enviar a bênção, vai chegar até você. Você não precisa correr atrás de bênção. As bênçãos são obrigadas a correr atrás daqueles que obedecem a Deus. Agora, quer desobedecer a Deus? Você vai correr a vida inteira procurando bênção e nunca vai achar. Porque a moral da história, a grande sacada, a grande jogada, a grande bênção, não sei como você queira chamar isso, é a bênção correr atrás de você. Quando você começa a correr atrás dela, isso já mostra que você está perdido. Então como eu faço para não ficar perdido? É só você obedecer Jesus. Ó, pague o preço para não ter que pagar o preço. Pague o preço em obediência para não ter que pagar o preço em desobediência. Ah, Daniel, mas é difícil dizimar. É difícil para todo mundo. Mas tem gente que obedece, tem gente que não obedece. Ah, é difícil ofertar, Daniel, mas tem gente que oferta e tem gente que passa a vida inteira e nunca oferta. Ah, mas é difícil estender a mão para o meu próximo. Tem gente que tem facilidade, tem gente que tem dificuldade. A verdade é que quem não consegue, o Deus dela é o dinheiro, é a avareza. Então você vai passar a vida inteira esperando acontecer algo extraordinário para você poder ajudar alguém. Jesus fala assim, ó, quem não é fiel no pouco nunca vai ser no muito. Então Deus não coloca quem não é fiel no pouco no muito. Não existe isso. É antibíblico. E se é antibíblico não vai se cumprir. Então se você quer que Deus te coloque no muito, comece fazendo no pouco. Isso serve para qualquer coisa. Eu estou falando de dinheiro aqui. Estou falando de oferta. Estou falando de dízimo. Mas eu posso falar de qualquer coisa. Se você não é fiel no pouco no seu casamento, como você vai ter um casamento extraordinário? Tá entendendo? Se você não é fiel no pouco
quando você trabalha numa empresa, você é um colaborador, empreendedor, empresário, um profissional liberal, se você não consegue ser fiel no pouco, se fica orando para Deus te colocar no muito, o que é isso? É loucura isso, não faz sentido. Então Deus só me coloca no muito quando eu sou fiel no pouco, é princípio bíblico. Então o que, por que e como? Deus vai lá, pega o apóstolo Paulo, Ananias vai lá, enfim, para resumir a história ali, ajusta a causa, e aí o que acontece? Destrava. E Paulo sabe o que, o porquê e o como fazer isso. E Paulo se torna um dos maiores preletores que já passaram na face da terra. Sabe o que é isso? A dor que você está passando, o processo que você está passando, a dificuldade que você está passando. Se você obedecer a Deus, tudo isso vai ser usado em favor teu, em favor de Deus, para transformar outras pessoas. Eu sei o que eu passei nesses dois últimos anos, e Deus colocou pessoas com problemas que parece que é assim, ó, ele foi lá e escolheu, falou, você vai cuidar dessa pessoa, você vai cuidar daquela, você vai cuidar daquela, você vai cuidar daquela, tudo gente nova. E tudo gente que passou pelo que eu passei. E aí eu falo assim, olha, isso daqui, tem como você fazer isso daqui assim. Mas como, Daniel? Porque eu passei por isso. Entende? Então aprenda o seguinte aqui. Você quer ser transformado? Aprenda o que, o porquê e o como da sua vida. O que você faz nessa terra? Por que Deus te colocou nessa terra? E como você vai realizar a vontade de Deus nessa terra? Porque tem gente que é assim, ó. Deus, eu quero pregar a sua palavra, mas nem lê a Bíblia. E talvez é gente que tem poder aquisitivo altíssimo. Ah, mas eu quero pregar a palavra. Poxa, mas se você aplicar o seu dinheiro na obra, você pode transformar milhares de pessoas apoiando trabalhos pastorais, missionários, eu não sei. Ah, eu quero ajudar na obra financeiramente. A pessoa tem um dom da palavra. Então vai pregar a palavra, criatura. Tá entendendo? Gente, é muito simples. O que, por que e como? Aplica isso na tua vida agora. O que, por que, o como? Por que Deus te colocou na face dessa terra? O que você está fazendo aqui na terra, meu filho? Vai fazer um ano de pandemia. O que você fez para Deus em um ano de pandemia? Tem gente que fez muito, tem gente que continuou fazendo. Tem gente que para o que está fazendo. Por quê? Porque precisa aprender, não é ter fé, é executar, é obedecer. Você não precisa de fé para obedecer. Lembra? Até esse dia atrás um pastor ministrou essa palavra, só vou dar um puxado aqui bem rápido. Servo inútil, ou servo bom e fiel, foste fiel no pouco, será colocado no muito. Mas o servo inútil é o que não faz nem o que é combinado. O que faz o que é combinado simplesmente é o mediano. Ah, eu quero ser elogiado. Por mais que você faça além do combinado, preste bem atenção, a tua honra vai vir de Deus. Então não espere elogios, não espere glória, porque a glória é de Deus. Então se você não fizer nem o que é combinado, o que é o básico do cristão? Você vai viver capingando. Então aprenda isso. Aprenda isso. Se você for fiel, o que é no pouco? É fazer o combinado? Simples. Você está vivendo uma vida mediana. Nossa, Daniel, mas eu achei que era muito. Não, não é. O muito, para acontecer o muito na sua vida, primeiro você tem que ser fiel no pouco. Se você não conseguir ser fiel no pouco, é que eu não gosto de passar algumas chaves aí, mas essa eu preciso passar para você. Eu quero que você anote isso daí. Você sabia que muitas vezes isso é um teste de Deus para você? Eu não gosto de ficar colocando aqui, porque tem pessoas que ficam ressabiadas, mas essa é a verdade. É um teste de Deus para você. Tá entendendo isso? É um teste de Deus para você. Para ver se você realmente é fiel. Deus permite a prova. Deixa eu ver se agora, né? Porque assim, você ser fiel em dízimo, oferta, contribuição, quando a tua conta tá cheia, qualquer um pode fazer isso. Mas e quando você tá na prova? Tá entendendo? Quando você tá na prova, ser fiel a Deus, coloca aí no casamento, tá tudo maravilha? Ah, eu sou fiel. E agora que tá na prova? Você percebe que quando vai para a prova, entra o medo, entra as dificuldades, as adversidades.
E guarde isso que eu vou te dizer agora. As pessoas, elas só fogem da responsabilidade, dos compromissos do que ela tem medo. Então, vença o medo. Por quê? O inimigo, Deus permite que muitas vezes o inimigo lance isso para ver se você é fiel. É um teste. Lembram da vida de Jó? E aí, o inimigo não brinca em serviço. Ele usa a mulher dele e fala assim: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre logo. Jó olha para a mulher e fala assim: mulher, você está falando como uma louca. Para com isso daí. Se eu fui fiel a Deus no momento bom, não vou ser no momento de dificuldade. E no final da história você sabe, Deus retribui em dobro, em triplo, em mil vezes mais. Quem pegou a chave? Então, para finalizarmos, o que, por que e como? Quem pegou a chave aí, gente? Nós vamos orar agora. Essa live de hoje não vai passar daqui, tá bom? Eu queria falar muito mais, só que eu não quero deixar lives tão extensas aqui. Quero orar com você, por você, e quero que você ore comigo e por mim. Tá bom? Eu preciso de oração também, tanto quanto você. Ok? Vamos fazer uma oração então? Vamos lá. Vamos lá então. Deixa eu só arrumar o celular aqui. Pronto. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, estamos na Tua presença, Pai. E eu quero agradecer o Senhor, porque hoje o Senhor está destravando pessoas. O que, por quê e como. Deus, dê sabedoria para essas pessoas encaixarem essas 3 perguntas e esses 3 versículos de Provérbios e o exemplo dessas 4 pessoas incríveis e maravilhosas: Salomão, Jesus, Pedro e o apóstolo Paulo. Deus, obrigado por essa live, que um conteúdo riquíssimo. Pai, esse conteúdo de hoje ele é tão rico quanto as outras lives. Eu quero lançar esse desafio para você que está na live agora, para você que está no YouTube. Aplique essas 3 perguntas em tudo que você for fazer. E você vai ver como você vai prosperar na face da terra. E sempre se lembrando, corra atrás de Deus, ajoelhe-se, busque, se humilhe na presença de Deus. Assim, as bênçãos serão obrigadas, é obrigatório, elas virem e te alcançarem. Receba isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Receba prosperidade. Receba bênçãos e mais bênçãos sem medida. Porque é isso que Deus tem para você. Deus quer cumprir na sua vida o que Ele prometeu. Daniel, por que Deus quer e Deus... Você poderia estar falando, Deus vai. Sim, mas você precisa querer. Você precisa aceitar o processo do o que, por quê e como. Antes de você aplicar isso em tudo, aplique em você. O que eu estou fazendo nessa terra? Por que Deus me colocou aqui? E aí quando você entender isso, Deus, como eu vou fazer a tua vontade? Aleluia. E eu hoje aqui libero essa palavra profética sobre a tua vida. Libera essa palavra profética sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus. Você vai deixar um legado para os seus filhos, para milhares e milhares de pessoas. Talvez você não perceba, mas você é uma influência positiva para muitas pessoas. Muitas pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer. Muitas pessoas precisam receber o que você tem na sua vida. Seja unção, seja a parte financeira, seja espiritual, emocional, psíquica, emocional, espiritual. Seja familiar. Seja no trabalho, no empreendedorismo. As pessoas precisam do conhecimento que você tem. As pessoas precisam de algo que você tem a oferecer. Então estenda a tua mão e receba. E ao mesmo tempo, olha como isso é maravilhoso. Isso eu sempre falava na igreja. Não é assim. Porque assim você só entrega. Assim você pode entregar como você pode receber. Então faça assim, ó. Que a partir do momento que você fizer assim com as suas mãos... E muito maior do que isso, com o seu coração, você vai entregar e vai receber também. Isso é o ciclo da vida natural. Entregar e receber. Assim é a chuva. A chuva rega o solo, passa pelo processo, ali levanta toda a parte que constrói a chuva de novo e isso vai virando um ciclo. Vai virando um ciclo. Os rios desaguam no mar, o mar nunca enche e é o ciclo da vida. O ciclo.
Então hoje aqui, que você entre num ciclo de prosperidade e não de escassez. Em nome de Jesus, que você entre num ciclo de prosperidade e não de escassez. E que você descubra o que, o porquê e o como na sua vida. E que você seja poderosamente abençoado e abençoada, mulher. Que a sua casa tenha provisão, que não falte nada para você. E ainda que você ache que vai faltar em algum momento, não vai faltar. Porque Deus não deixa faltar nada para os filhos dele. Receba provisão, receba bênçãos, receba essa unção maravilhosa que está aqui sendo transmitida para você. É do trono de Deus para a sua vida. É do trono de Deus para a sua vida. Ame Jesus. Você pode ter todo o autoconhecimento. Eu sempre gosto de falar de autoconhecimento. Mas minha vida não seria nada se não fosse Jesus. O autoconhecimento, já disse, é só você se conhecer. Mas quem transforma de fato um ser humano lá na raiz, na essência, é só Deus. O autoconhecimento pode mudar, mas transformar é Deus. Então busque tudo que Deus tem para a sua vida. Você pode fazer assim agora, por gentileza, esse momento, e receber Jesus na sua vida? Receba agora. Diga assim, eu recebo Jesus na minha vida, na minha casa, no meu lar. Recebo Jesus nos meus negócios, recebo Jesus na minha vida espiritual, emocional, psíquica, eu recebo Jesus. Que você saia do controle agora e deixe Jesus tomar o controle. Só que neste exato momento, através dessas 3 perguntas, o que, por que, como, você vai ter autocontrole. O que é isso? Domínio próprio. Mansidão, o fruto do Espírito vai estar sobre a sua vida. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Gratidão por vocês estarem aqui. Eu vou compartilhar essa live agora. Eu gostaria que vocês compartilhassem. Que vocês fizessem algo para abençoar o nosso ministério. Lance a tua oferta, o seu dízimo. Lance qualquer coisa. Estenda a sua mão para o nosso ministério. Abençoe o nosso ministério. Porque nós temos um compromisso. A nossa intenção é abençoar a sua vida também. Faça isso. Faça isso financeiramente, faça isso psicologicamente, emocionalmente, em orações. Faça isso compartilhando as lives. Faça isso divulgando o nosso trabalho. Faça isso. Estenda a mão. Por quê? Porque eu sei que daqui a pouco será um exército de pessoas. Teremos aí milhares e milhares de pessoas conectadas. Estamos apenas online, mas em breve estaremos também fisicamente, se Deus quiser. Então que seja para a glória de Deus tudo que nós temos feito e realizado. Você terá o seu mérito em fazer tudo isso, mas a glória sempre será de Deus. Aprenda a ser fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito.